Bom dia, meus queridos. Vamos fazer um mantra para a prosperidade. Vamos acreditar na nossa prosperidade, nas nossas boas energias. Bom dia, Cida. Sextou, minhas queridas estrelas. Hoje é sexta-feira, o final de semana aí batendo a nossa porta. Encerramos. Opa, hoje não tá dando certo as minhas músicas da prosperidade não, hein? Vamos ver se essa vai. Meu fundo musical falhou aqui hoje. Vamos iniciar nosso final de semana, não é? Sextou. E encerramos a nossa semana especial de depressão, falando sobre este assunto tão importante. Não quero essa música, não. Quero prosperidade, mas não quero rap. Aqui, essa aqui, não. Prosperidade. Não achou a prosperidade. Vamos ficar sem mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, falhou. Hoje falhou o nosso fundo musical aqui da prosperidade, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que nós estamos aqui. E vamos pedir bênçãos para que a nossa live consiga se completar sem nenhuma trava, sem nenhuma queda, não é? Sem nenhum bloqueio. Hoje nós vamos encerrar o assunto da semana sobre depressão. Nosso tema é saúde familiar e a depressão. Como é a relação da depressão? Ei, não funcionou, né? Já começou a travar. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos acreditar. Hoje nós temos a participação especial aqui na Hora da Saúde. Doce Manhã, Cibele, Cássia, Patrícia, Gislene. Sextou, minha gente! Eu ainda tô aqui encafifada que o fundo musical não rolou hoje. Tô querendo colocar ele, mas não tá querendo. Ele tá querendo me dar rap, gente. É porque é sexta-feira, né? Sexta-feira ele já tá querendo a música mais agitada. Olha lá, tá conversando. Eu não quero conversar, não. Vamos lá, então. Eu não percebi se Eliane já entrou na live. Vocês viram? Para eu chamar ela, Eliane Ferreira, nossa facilitadora da constelação familiar, estará conosco na Hora da Saúde de hoje para conversar sobre este tema super importante que é a depressão na família. Olha, eu vou confessar que essa semana foi surpreendente, né? O tema da depressão ele seria somente em 2 dias, na saúde mental e na saúde física. Mas a Eliane já está aí, já vou te chamar, Eliane. Mas ele acabou sendo tão importante, teve tanta repercussão, que nós resolvemos aqui em comum acordo colocar ele a semana toda, né? Todas as nossas 7 saúdes e foi muito proveitoso, foi surpreendente. Bom dia! Bom Tudo dia! bem, minha querida? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, Que graças a bom, esse Deus. cabelo nunca consegue ficar arrumadinho nessas lives, meu Tá Deus! lindo, tá lindo, tá lindo. Ai, Eu atrapalhei a sua academia de hoje, não foi? Tinha um mas não tem compromisso. problema, é por uma justa causa, É verdade, não é tem problema verdade. nenhum. A gente tem que primeiro servir. Eu costumo dizer assim: a gente aprendeu tudo errado, né? A gente fala assim, primeiro o outro, primeiro não, é primeiro nós. Eu estou bem? É, Que é que eu quero fazer? Porque se eu estiver bem, meu companheiro vai estar bem, meu filho vai estar bem, né? A gente faz sempre o contrário, vai sempre se deixando de ladinho, né? Não, primeiro o marido, o que o marido quer comer? O marido... Não, gente, o que eu quero fazer, né? Mas a academia, eu tomei a segunda dose da vacina também, da ah, Covid, e o braço tá meio... Então era para mim estar aqui, você entendeu? é. E olha que É assim, que bem isso. como são os nossos destinos, né? Eu não ia falar sobre esse assunto de depressão na família hoje. O assunto ia ser Ah, outro.
ia ser comunicação não violenta. O tema de hoje. Sim. Na saúde familiar, a comunicação não violenta. Mas a repercussão na segunda e na terça sobre o assunto da depressão foi tão grande que na terça-feira eu falei, vamos fazer a semana da depressão. E aí eu descobri, ao decorrer dessa semana, que o mês da campanha nacional é em setembro, né? Setembro amarelo. Que é quando nacionalmente começa a se falar muito de depressão. Então eu falei, olha, a gente ainda volta em setembro, mais uma semana sobre a depressão, e aí eu vou me preparar mais, né, para trazer mais conteúdo aqui para vocês. Não vai ser repeteco, não vai ser o mesmo conteúdo, para sempre agregar, não é? Porque a gente sofre muito com quadros de ansiedade, principalmente agora, né, Iane, na pandemia, acho que isso ficou muito... Olha, você sabe que depressão está sendo, parece que o mal do século. A gente nunca ouviu falar tanto em depressão. É o nome que eu dei para a hora da saúde na segunda-feira. Depressão, mal do século. Foi. Mas você sabe que é uma doença da alma, né? É uma doença da alma. Porque ninguém vê, né? Aquela coisa de, mas onde é que você está doente? Um dia você está bem, outro dia você não está, isso é frescura, né? E aí a doença não é acolhida, né? Então, e aí sabe que quando, né, na terça-feira veio essa mensagem subliminar que eu percebi que precisava continuar falando sobre depressão, e aí eu falei que ia ver se você poderia vir. Eu já pensei em você para sexta-feira mesmo, para você falar sobre a depressão. Espero poder contribuir, meu Deus, que responsabilidade. Com certeza. Sobre a depressão na família, porque eu sei que você vai trazer bem a fundo isso, né? Esse assunto da depressão, que é uma doença de alma mesmo, né? E aí vamos já começar a conversar. E, gente, mesmo esquema da semana passada. Vocês querem fazer perguntas para a Eliane, perguntas pessoais, vocês podem mandar, tem aqui embaixo um balãozinho com ponto de interrogação. Essas perguntas, elas vêm para mim. Então, dá para perguntar para a Eliane. Aí, se você não... Eu vou fazer até um combinado com vocês, que na outra vez que a Eliane esteve presente, tinham muitas perguntas pessoais, muitas perguntas íntimas. E eu acabei colocando algumas perguntas na tela para todo mundo ver. Deu uma travada aqui. Mas aí eu fiquei pensando, talvez a pessoa não queira se expor. Então, hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Todas as perguntas que vierem para o balãozinho, eu não vou colocar na tela e eu não vou dizer quem é a pessoa que está perguntando, tá? Eu só vou fazer a pergunta, porque de repente, se você tem uma questão pessoal que você não quer passar para todo mundo, não quer que seja publicado, né? Não quer que seja dito o seu nome, a sua pergunta vai ser respondida, mas sem que eu cite o seu nome, tá bom? Só eu vou ficar sabendo aqui. Eu guardo as 7 chaves, tá, gente? Eu sou fofoqueira do bem. Eu só conto fofoca que pode, tá? Então, e a gente preserva a pessoa. Preserva e olha com respeito. Preserva a sua intimidade e te ajuda a resolver o seu conflito, tá bom? Então, hoje a nossa combinação vai ser essa. A gente manda a perguntinha aí no balãozinho, mas eu não vou colocar ela na tela e eu não vou falar o nome da pessoa que está perguntando, tá bom? Aí, vamos lá, Iane. Agora o assunto é todo seu. Hoje eu não trouxe nenhuma informação complementar, gente, porque confiança na Eliane aqui é total. Então, ai, gente, é muita responsabilidade. Não é, não, você dá conta tranquila. Agora, só a live com a Simone de ontem, eu não consegui assistir no ao vivo, mas eu assisti o gravado depois. Oi! Oi! Voltamos! Voltamos! Então, eu estou aqui até agora. Eu acertei o fundo musical, então se estava ali com aquela influência da causa que não estava dando certo, o fundo musical agora está dando certo. Agora caminharemos. Estimulação aqui para continuarmos firmes. Sim.
Isso. Então, não, só estava falando aqui, enquanto o Ah, Instagram chama todo mundo, a gente faz uma introduçãozinha aqui, né? Para esperar um pouco, senão é quem entra ui, depois acaba. Opa, vamos ver sua casa. eu tô aprendendo a mexer nisso aqui ainda. Então, às vezes eu aperto um botãozinho que dá errado. Fique tranquila que Achei a o gente mexe filtro, mesmo, tem que ó. aprender. Achei um filtrozinho, já fica mais legal, entendeu? O Marcinho vai me dando uns É, toquezinhos. Mas você é estava me assim mesmo. perguntando, você ia me perguntar. Você é mediadora também, você trabalhou como voluntária na mediação do tribunal, você falou Na ontem, né? verdade, na verdade, eu fui juíza leiga no tribunal em Campo Grande por quase 12, 13 anos, sabe? E eu era a rainha dos acordos. Então, toda abacaxi que aparecia lá, a nossa juíza togada falava, manda para a Eliane. E eu ia para o juizado assim, senhor, me use para fazer a sua justiça. Menina, eu falava cada coisa que eu não sabia de onde vinha. Sabe aquela coisa? Primeiro deixavam falar, aí o outro falava, e eram umas coisas loucas, sabe? Assim, de filho entrar contra pai, porque o pai cortou o pé de manga que estava no fundo do quintal da casa deles. Umas coisas assim tão loucas. Aí no meio da audiência o menino fala assim: mas ele nunca olhou para mim. Ele gosta mais do meu, sabe? E eu falava, gente, que loucura, né? É, Que loucura. então, eu fiquei, deixa eu até falar para a Eliane que eu também sou assistente da justiça, né? Eu sou mediadora também. Mas você é advogada também? Não, sou da administração, mas eu fiz o curso de Olha capacitação que em mediação e legal. conciliação. É, Ah. aí eu sou assistente, né, da Aí em justiça Sorocaba, cadastrada. Aqui em Sorocaba também trabalho voluntário. Ia olha lá que também legal. e fazia exatamente como você. Chegava É, lá e falava, Senhor, me ajude a ajudar essas pessoas a não interferir na vida delas, mas levar uma mensagem, é né? muito bom, né? Eu ficava mais na área do divórcio, né? Do Isso, familiar, mas tudo que dava ali era divórcio. Mas imagino. Não, é muito. É interessante você se colocar a serviço, né? Porque sim, você quer ajudar, você quer. Bem que para ajudar é um problema também. Às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba se perdendo, né? Porque para sim. ajudar também tem as ordens, né? Não é assim, vai ajudando, não. É a coisa É, mais e eu também fazia lá, sistemáticazinha. todo mundo gostava quando eu fazia, eu ficava sozinha até, não tinha suporte nenhum. Porque como eu já sou da administração, eu fazia todo o texto, né? Porque tem todo aquele script, e eu conseguia Sim. fazer muito bem tudo. Então, que o pessoal do TJ daqui gostava muito quando eu fazia lá o voluntário. E você nunca pensou em fazer direito? Está nos meus planos. Você sabe que o meu desejo de faculdade, quando era nova, era fazer direito. Mas aí eu não tinha condições, né? Naquela época Sim, não tinha os benefícios, as facilidades que tem hoje, né? E aí sim, a faculdade sim. de direito sempre foi muito cara. Aí eu falei, eu faço o que eu posso, né? Aí Claro, fiz a claro. administração. Mas ainda está nos meus planos voltar. Até a minha família fala que eu tenho que fazer, porque tudo que eles precisam de relação de processos, tudo só eu faço. Fala com Eu você. falo que eu Você já sou, é que eu sou, advogada da família. eu falo que eu sou uma advogada por correspondência, que eu fiz um curso de direito por correspondência. E eu dou entrada em processo, eu acompanho o processo de todo Olha! mundo, dou entrada em aposentadoria, eu faço tudo Então você já para está a com família. um pezinho e meio lá já. Só falta o diploma, meu bem. Eu falei, só. E quando eu fazia faculdade, todo mundo falava que eu tinha que fazer direito, porque eu era. Tanto que a minha matéria favorita era direito. Olha que Tudo que era loucura, cara. Tá no relacionado à sangue, né? apresentação, argumentação, assim, eu ia muito bem, né? Aí todo Mas mundo você fala que eu sabe, tenho que fazer direito. Eu falei, só antes deu uma Oi? travadinha. Deu uma travadinha. Mas deixa eu te falar um Oi. lance antes da gente entrar no tema mesmo.
sobre as profissões. Você sabia que a gente escolhe as nossas profissões até de forma sistêmica? Por exemplo, eu fui ser advogada trabalhista e eu adorava defender empregados, porque a minha família para trás, a maioria foi explorado como empregado. A minha família não tem empresários, é mais trabalhadores. E menina, quando eu entrava para defender o emprego, tanto que eu atendi o cliente e dizia assim, olha, agora o problema é meu, deixa comigo. Menina, eu entrava na audiência com sangue nos olhos. Meu, eu queria, sabe? E o cliente adorava, né? Porque ele falava, ó, oh, arrumei uma defensora. Mas era muito pesado, Eliana. É, Era muito pesado porque eu sofria muito em cada processo. Quando eu pegava uma sentença improcedente, nossa, eu não dormia. Eu já começava a estudar o processo, eu tinha que recorrer, aquilo não era justo, aquilo. E meu irmão, que advogava comigo, ainda falava assim: calma, Eliane, é só um processo. E depois, com a constelação, eu fui descobrir que eu fazia isso para honrar a minha família. Era como se em cada cliente meu eu quisesse defender um lá atrás. Sabe, eu queria fazer a compensação com um lá atrás que foi injustiçado. Olha que é, loucura! é. Que loucura, né, cara? Depois que eu fizer a minha constelação aqui, eu vou contar a minha história para vocês, gente. Olha, muita coisa vocês vão falar, estou entendendo. Mas eu vou fazer a constelação primeiro para falar com certeza, né? É, Sim. vamos agora entrar no assunto que já está com bastante gente Vamos, aqui. Ó, deixa eu só vamos. falar para a sua entrou agora. A sua, a gente não começou ainda o assunto da nossa hora da saúde de sexta-feira, é saúde familiar. Nós vamos falar sobre a depressão dentro da saúde familiar hoje, tá? Não comecei ainda, então você chegou na hora certa. E a constelação pode ser feita online. Na Flávia, ela faz sim online. Sim. Outro dia eu Tá. constelei E uma na aí, o que eu Austrália combinei e, com. ó, foi top. Foi bem legal. Foi, né? Funciona perfeitamente. E a gente combinou aqui, antes da queda do Instagram, que hoje vocês vão fazer perguntas. Qualquer pergunta que você queira fazer aqui, aproveitar a nossa facilitadora da constelação familiar aqui, de cunho íntimo, vocês podem mandar no balãozinho. Tem um balãozinho aí ó, do lado dos comentários que tem um ponto de interrogação. Quando você faz uma pergunta por aí, ela vai vir para mim, só vai aparecer para mim. Então, eu não vou colocar essa pergunta na tela para todo mundo ver, eu vou respeitar a sua privacidade e vou passar a pergunta para a Eliane sem falar quem está fazendo a pergunta, tá bom? Para que você se sinta mais à vontade em perguntar coisas íntimas. Aqui, só eu vou saber e eu sou uma fofoqueira do bem, eu não passo nada para as outras pessoas no JA que sejam de cunho pessoal, tá bom? Então, pode confiar. Agora conta pra gente, dentro da constelação, o que, que é a depressão? Assim, dentro do seu conhecimento. Isso, legal. Legal você colocar assim, porque eu tenho até um limite. Eu vou até onde eu sei, né? Não vou falar nada aqui que eu não sei. Mas a princípio, assim, gente, a depressão é uma doença da alma, né? E toda doença, sistemicamente, toda doença, porque o nosso corpo fala. Então, toda doença, ela quer nos dizer alguma coisa. Só que, assim, a depressão, eu não posso dizer aqui, assim, que depressão é isso, e nem que constelação cura a depressão. O que que a gente descobre? No que a constelação ajuda a depressão? Claro que a depressão tem que ser tratada com médico, tem que... Pelo amor de Deus, gente, constelação não... Sabe? Ela só soma, tá? Porque às vezes a Uhum. gente fala, não vou no médico, já constelei. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso, tá? Mas assim, primeiro que toda doença, qualquer tipo de doença que a gente tem, a gente precisa acolher aquela doença. E a gente faz justamente o contrário, né? Por exemplo, o Uhum. câncer é um sintoma de que alguém na família foi excluído. E a doença vem para você falar, gente, o que é que falta? E a gente reage como? Não, ai, não comenta nada. Ai, meu Deus, não aceito, não estou doente, não quero. E a depressão, o que que acontece com a depressão? Primeiro que a depressão é uma doença que, quando um está doente, a família toda adoece, né? Porque todo mundo sofre. E a depressão é mais complicado porque, assim, você não vê nada por fora, né? Você só vê que a pessoa não quer sair do quarto, você só vê que a pessoa não tem ânimo para a vida. E aí a constelação ajuda no
quê, Iriana? É a descobrir o que está por trás. Porque pode ser várias coisas. Pode ser uma lealdade familiar. Ela pode ter visto a mãe com aquela depressão, minha mãe, cara, mas a mãe corria tanto que a mãe não tinha tempo para parar para poder ficar deprimida. Então a alma dela fala para a mãezinha dela, mãe, daqui que eu carrego para você. E às vezes eu constelei uma cliente que a filha dela tinha depressão e na constelação apareceu que a depressão era dela. Ela tinha os motivos para ter depressão. Mas corre daqui, tem que pagar a conta, tem que acudir filho, tem que. E aí a filha falou: deixa que eu adoeço por você. Ela constelou, viu que o problema era com ela, a filha melhorou. Ela liberou a filha. Tá Cara, é vendo? lindo isso, tá? Então, assim, pode ser isso, pode ser que a pessoa está olhando para a morte, porque a depressão, você olha para a morte, você quer morrer, né? E não precisa vir a vontade de morrer, mas quando você tem uma doença que você só quer ficar deitado, quem é que só fica deitado? É quem já morreu. Às vezes, pode ser tanta coisa, às vezes a pessoa perdeu alguém da família muito querido e ela quer ir junto, a alma dela quer ir junto, ela não A acha alma justo quer aquela ir pessoa. junto, né? A alma quer ir junto. E aí o corpo adoece. Por mais que Aí ela o corpo... diga que não, que tá tudo bem, que ela continue vivendo, continue tentando, mas a alma dela tá presa ainda a quem se foi, né? Exato. E outra, a constelação ajuda você a ver para onde a sua alma olha. Porque às vezes você não olha para o seu futuro. Você olha para o passado, para as dores da mãe, para as dores da avó, para as dores da bisavó. E aí, claro que você vai ter um sintoma no corpo. Porque o corpo percebe tudo, né? O corpo E percebe por tudo. mais que a depressão seja uma doença muito grave, que precisa de acompanhamento médico, e aqui em nenhum momento nós estamos falando que você, por mais que você siga corretamente, tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada, isso não te impede de algum momento cair na depressão, até porque isso pode ser, como a gente falou na segunda-feira, um dos fatores da depressão é a genética. Então, se alguém da sua família teve, por mais que essa pessoa não tenha mostrado, aquilo também pode vir para você. Em algum momento da sua vida, a gente pode cair na depressão, como foi o exemplo da Rosana ontem, que ela passou ela perdeu um marido com câncer com 20 anos e ficou tudo bem. E agora que ela tem 50 anos, ela está sofrendo com a síndrome de Barnot porque ela teve... Não, ela teve relação abusiva no trabalho e agora ela está sofrendo com esse quadro que é depressivo. É que segura, né? Você segura a dor. Não, agora... Como você vê a depressão. Se cair, vou voltar. Demorei um pouquinho para voltar porque eu estava anotando as perguntas. Olha que legal. Porque se eu saísse, eu sabia que a pergunta não ia voltar, né? Claro, você Então ia eu anotei primeiro para depois, quando eu voltasse, eu saber. Por isso é que eu demorei um pouquinho, gente. Olha, Quando o assunto é agregador, o assunto é de mudança de chave, ele acontece isso, tá? Energias emanam porque eles não querem que você aprenda isso que para você mudar a sua... desperte, quer que você continue dormindo, fica aí Exata, dormindo para mim tomar conta. A hora que você faz um exata. movimento, legal Existem essa aquelas postura. energias que não querem que você desperte. Então, por isso, é aqui que entra a resiliência. Eu sei da importância dessa live hoje e a Eliane também sabe dessa virada de pensamento, virada de atitude. Por isso é que vamos aqui. Agora E vamos olha, começar. deixa eu te elogiar até a sua postura, muito legal, porque se fosse uma outra pessoa já estava, pô, mas essa merda, sabe? É isso aí mesmo, não tem problema, pode cair quantas vezes for preciso, que enquanto eu não tiver o que falar, enquanto eu não falar tudo que eu tiver para falar, eu não saio daqui, né? É bem isso. Isso, é exatamente. E também assim, quanto mais nervosismo você tem no momento desse, pior é a situação. Claro. Então, ó, acalme-se, ó, vocês que estão Acolhe comigo, o problema, né? vocês que estão comigo aqui na hora da saúde,
Já apresentei a técnica do acalme-se para vocês. Caiu a live? Respira fundo, segura, conta até 5, solta devagar e pensa, vai dar tudo certo. A próxima, Exatamente isso. não é? Já deu tudo certo. Então, Ô, gente, e é justamente por isso que isso acontece. É para a gente poder aprender também. Olha a postura da Iriana, ela não se acalmou em nenhum momento, ela tentou botar a musiquinha, ela até anotou as perguntas e voltou. Ó, que lição. exatamente, ó. Tá vendo? Isso, Eu boto em prática, gente. Tudo que eu falo, exato. E eu isso é para tudo na vida. Dá para levar para todos. Não deu certo? Calma, tenta pratiquei. de novo. Sabe? O quanto você quer fazer. Vai até esgotar a sua vontade de fazer, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos até falar tudo que a gente tem para falar, né? Até falar tudo, gente. E É. já estou adiantando que este assunto da depressão volta mês que vem, tá? Com outras informações. Porque ele é muito extenso, né? Não é um assunto assim que em uma hora a gente Meu conversa Deus. tudo sobre, né? São muitas dores, né? É. São muitas Agora, dores. nessa relação do câncer, as perguntas ali estavam sobre esse assunto que você falou do câncer. Ó, teve um parente que teve câncer e aí é genético. Foi o parente, a irmã e os outros irmãos também tiveram câncer. 2 faleceram num período muito curto. Do diagnóstico até o falecimento foi muito pouco tempo. De 2, que são irmãos. E tem mais 2, não, tem mais um que se curou desses irmãos. Então foram 3 irmãos com diagnóstico de câncer, 2 faleceram e um se curou. Aí ela está perguntando se tem alguma associação, o fato de 3 terem partido, um ter conseguido se curar, pelo fato de ter sido pouco tempo e dos 2 terem ido embora. Se tem associação ali. Gente, primeiro, olha, eu vou dizer assim, não pode ser, eu não vou dizer que é. Porque para mim poder dizer que é, a gente tem que constelar e olhar. Mas pelo que ela está dizendo aí, isso aí pode ser uma lealdade familiar. Por que que um teve e vai morrer e vai embora? E eu vou ficar aqui lindo e faceiro? Não, e isso acontece quando às vezes a família é até muito unida, sabe? É tanto amor que se você vai, eu também vou. Olha, eu tive um caso de um pai que teve câncer e a filha começou a cuidar do pai. Começou a cuidar. Levava lá para Ribeirão Preto para fazer e tal. A menina tinha 27 anos. De repente, sabe o que aconteceu? Ela apareceu um câncer nela. Mas um câncer violento, que ela morreu antes do pai. Olha o que ela dizia para esse pai. A alma dela dizia assim, não, pai, fica. Me dá aqui esse câncer que eu vou. Só que era o destino do pai. Era o destino do pai e a gente não consegue mudar o destino de ninguém. Ela morreu. Morreu. E uns meses depois o pai morreu também. Olha a dor dessa família. E essa questão de lealdade familiar eu já senti na pele. Meu pai sofreu um acidente em 2008 no trabalho. Ele trabalhava aqui na FEPASA, aqui em Sorocaba, uma empresa, a rodoviária é conhecida, né, no Brasil todo. E num dia de trabalho dele, o vagão caiu. Ele era soldador, então ele ficava ali debaixo do vagão. E foi um dia bem atípico, que ele teve um compromisso, chegou para trabalhar mais tarde. E quando ele chegou no trabalho, tinha umas 10 pessoas debaixo deste vagão. E aí o meu pai chegou, e como o trabalho dele é individual, né? Todo mundo saiu para ele soldar. Foi questão de minutos. Ele começou a trabalhar, um lado do vagão caiu em cima da mão dele. Penso 2 coisas. Uma, era para acontecer com meu pai, porque se aquilo tivesse acontecido enquanto tinha 10 pessoas, uma pelo menos teria morrido. Meu pai, graças a meu bom Deus, não morreu. Mas caiu, imagina um vagão caindo em cima da mão.
o que aconteceu, né? Meu pai passou meses no hospital, ele até é deficiente, ele perdeu o polegar da mão esquerda, mas ele conseguiu. E o pé também, o macaco que segurava o vagão, na hora que quebrou, bateu no pé do meu pai. Então, ele também ficou com sequela no pé. Mas, nesse período que ele ficou no hospital, eu peguei tuberculose. Olha só. Da mesma época, meu pai estava no hospital ainda, eu já estava com a doença. Porque eu sou muito ligada ao meu pai. Então, aquilo para mim foi um sofrimento tão grande que a minha resistência foi lá no chão, Se né? manifestou no corpo o seu sofrimento, né? É aquela coisa de pai. Olha como. Exatamente, esse negócio de fidelidade. E aí a depressão, ela também é relacionada à fidelidade. Pode ser, né? Pode ser várias Pode coisas, né, ser, gente? é. Mas eu costumo dar a dica assim, sabe? Se você tem se está no começo, principalmente no começo, começa a avaliar, sabe? Como é que está a minha vida? Tá tudo bem? Como é que eu estou com meu marido? Como é que eu estou com minha filha, com meus filhos? Porque se não tiver nenhum problema real, agora, claro que se tiver uma crise financeira, ai, o meu marido faleceu, ou o meu marido está desempregado, você tem um motivo. Né? Eu estou tão preocupada que eu não tenho força, porque às vezes a depressão pode ser fuga também. Eu não tenho força para encarar o problema. Então eu vou parar. Percebe como pode ser várias coisas? Sim. Agora, se tiver tudo bem com você, gente, porque às vezes tem uma depressão que você fala, cara, é uma tristeza que eu não sei de onde vem, é um peso, é uma coisa ruim que não pode não ser sua, pode ser por lealdade. Lá atrás está vindo várias pessoas e você tem que ser igual. Né? Então, assim, cada caso é um caso, mas a própria pessoa, agora pode ser químico também, falta lá um componente no organismo, e aí tem que tomar remédio. Eu falo assim, Vitaminas. um tratamento não exclui o outro. Eu acho que tudo soma, sabe? Tudo. Sim. Eu acho que o importante a gente falar aqui, até sobre a constelação, é a prevenção, né? Eu me conheço, eu conheço o meu passado, eu conheço minha família, a história da minha família, para me prevenir de problemas futuros. Aí é lógico, se o problema chega em você e você já está ali com tudo muito bem resolvido em relação à sua saúde, em relação à sua família, ao seu passado, é outro motivo. Então, você vai procurar aí descobrir quais são os motivos que estão fazendo com que aquele sintoma apareça. Aí está dizendo aqui, ó, o câncer, também dizem que o câncer pode vir de uma tristeza muito profunda. Se isso Sim, faz mas e a sentido. tristeza vem da onde, né? E a tristeza vem da onde? Sim, câncer é ressentimento, mas é ressentimento. A nossa alma está triste porque alguém lá foi excluído e a gente não pode caminhar sem aquela pessoa ter sido incluída. Porque eu falo assim, gente, a nossa alma sabe de tudo. A gente não para perceber. Então, essa investigação que você vai fazer, está tudo bem? É olhar um pouquinho para dentro. É escutar a sua alma, é tentar se conectar com você, porque a gente tem uma coisinha que chama intuição, né, gente? O que é a intuição? É a alma falando, é quando a gente para tomar banho, chuveiro. Ai, claro! Né? A hora que você está relaxada, a coisa vem. E essa questão de intuição, quando meu pai sofreu um acidente, eu morava em São Paulo, né? E o meu pai sempre morou aqui em Sorocaba. E umas semanas, às vezes quase um mês antes, todas as vezes que eu entrava na minha casa, eu morava num apartamento, eu sentia cheiro de hospital. Sabe aquele cheiro hospitalar? Era abrir a porta, vinha aquele cheiro forte. Antes do seu pai ficar doente? Um mês antes. Olha. Um mês antes. Todos os dias eu entrava e sentia aquele cheiro forte, como se eu estivesse entrando num hospital. E também, no dia que meu pai sofreu um acidente, a minha amiga, que eu até falei dela ontem, uma grande amiga que eu tenho em São Paulo, que trabalhou comigo, ela trabalhava do meu lado, ela sentava do meu lado no trabalho. E ela chegou e falou, nossa, eu tô com uma sensação tão ruim hoje, parece que vai acontecer alguma coisa muito ruim. E eu nem dei bola para ela, né? Falei, nem liguei. Aí depois, quando minha irmã ligou, né, para falar que meu pai tinha sofrido um acidente, ela estava do meu lado, então eu nem falei nada com ela, porque ela estava ouvindo, né? A gente sentava uma do lado da outra, assim.
E na hora ela falou, nossa, era isso que eu estava sentindo. Olha. Aí depois desse episódio, toda vez que ela falava que não estava sentindo alguma coisa estranha, eu falava, vira pra lá. Ai, meu Deus. Já batia na mesa. Já batia na mesa. Vira pra lá. Ó, minha mãe no hospital, eu falei que queria minha mãe inteira. Metade não queria. E falei para ela que se ela visse o Jardim Florido, que ela tinha visto e ela quisesse muito ir, que ela fosse. Ela perdeu a mãe, a Cássia. Então ela está contando que já foi, ela já fez a despedida, ela liberou, né? Porque a gente também olhou tem muita dificuldade de liberar. E olhou para o destino da mãe com respeito, né? Porque cada um vai a hora que tem que ir. Não caiu uma folha sem que Deus não queira. Então, gente, eu falo assim, às vezes a gente tem mania de não querer aceitar. Não, tá doente, não aceito. Ah, eu não aceito. Não... Quem somos nós para não aceitar alguma coisa, meu Deus do céu? Se tem um ser superior que governa isso tudo, se tem Deus, se tem uma força criadora, se tem... Tá tudo, eu costumo dizer que está tudo sob controle lá em cima. É a gente que se apavora, porque tudo que acontece de mal para nós não é mal, porque você vai aprender. É tudo de bom. Ah, mas eu estou passando fome, como é que vai ser bom eu passar fome? Mas lá na frente, eu falo, gente, depois que você atravessa o deserto, quando você chega lá do outro lado, ai, a sensação é maravilhosa, sabe? A sensação é maravilhosa. Só que tudo depende da pessoa, né? Aí cai naquele ponto que você é o ponto de partida. Então, se eu estou com uma tristeza muito grande, o que é que eu faço? Me jogo nela ou eu vou olhar para ela com respeito, acolher e se pergunta, sabe? Se pergunta para sua mãe, por que você está assim hoje, Liane? O que está acontecendo com você? Cara, vem, porque todos nós temos essa intuição, só que a gente não para prestar atenção nela. A gente não relaciona, a gente não desenvolve o estado de presença. Porque se você estiver com o seu estado de presença ligado, o cheiro de hospital você já vai falar, opa, vou ficar esperta. Vou ficar esperta porque isso já pode ser um avisozinho, vou prevenir, vou atravessar a rua com mais cuidado, vou pegar o carro com mais atenção. Você já liga a lanterna, né? Agora, se você fala como você falou para sua amiga, não, bobeira. Olha, é como se Deus falasse assim, eu tentei te avisar. Eu tentei, mas você não quis ouvir, eu não posso fazer nada, né? É uma coisa tão incrível que meu pai não ia trabalhar, porque ele tinha um compromisso pela manhã. Ele chegou para trabalhar depois do almoço. Então, né, é que a gente não entende, né? Tem coisas que a gente só entende depois que acontece. Aí você fala, podia... De repente, se tivesse falado para ele, ligado e ele falado, eu vou chegar mais tarde, falar, nem vai, né? Nem vai. Mas também se ele não tivesse ido, podia ter sido pior, porque as outras pessoas que saíram não teriam saído. Olha que loucura, você falou isso desde o começo. Sabe, aconteceu só com o meu... Olha. Gente, isso é tão profundo, que é como se alguém tivesse falado para ele, vai lá e salva aquelas pessoas que eu vou machucar só sua mão, seu pé, mas tá tudo certo, vai lá. Porque não tem outra explicação. Coincidência, para mim, não existe, gente. Não existe. Gente, e é uma coisa que aconteceu, foi muito sofrida, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu imagino, E ele tem, mas ele soube lidar tão bem com a deficiência. E aconteceram coisas tão boas para ele a partir do momento que a gente fala para ele assim, foi o preço do seu dedo. Ele pagou o preço. Que louco, né? O preço que você pagou para hoje tá tão bem, né? Hoje meu pai leva uma vida tão boa, tão tranquila, e ele nunca teve problema nenhum, sabe? Tem muita gente que às vezes passa por essa questão de acidente, de doença, e aí não recebe, não dá certo a questão do INSS, tudo passa por aperto financeiro. Para o meu pai deu tudo certo. Deu tudo certo, foi tudo tranquilo, foi uma transição assim muito tranquila para ele. E a relação da deficiência também, ele sabe lidar muito bem com a deficiência dele. Isso é bom porque os netos também aprendem a viver com diferenças. Então, como eles nasceram, meus filhos, meus sobrinhos nasceram todos depois desse acidente, eles conheceram meu pai já com essa deficiência, né?
Então, para eles é muito natural, não tem aquele, ai, sabe? Porque às vezes a gente vê a deficiência de uma pessoa, principalmente as crianças, né? Sim. Fica, ai, né? Se sente meio assim com a pessoa. Eles não, eles pegam na mão do meu pai, porque quer saber por que que ele não tem o dedo. Aí meu pai começa a contar história infantil, que foi o tatu que comeu. Mas você vê que você deu um exemplo justamente do que a gente estava falando. Não, não, nada é para o mal. E num É, primeiro momento, meu Deus, como é que foi acontecer isso com meu pai? Ai, que tragédia! Olha tudo que você falou, e como até ele para ele atravessou o também, né? Porque deserto. ele já era um senhor, então pensa que de repente ele poderia ter sofrido uma depressão por passar por um Claro, momento desses, né? Ele fez incontáveis cirurgias, gente. Ele fez mais de 10 cirurgias na mão e no pé. reparadora, né? É, para tentar salvar, né? Então, tudo isso também é um processo. E aí, logo em seguida, eu peguei tuberculose, também fiquei muito mal, gente. Eu não conseguia levantar da cama, não tinha forças. E quando eu peguei tuberculose, eu passava por um momento da minha carreira que estava muito bom, sabe? Que eu estava num momento assim que ia decolar a minha carreira. E aí veio a tuberculose e me derrubou e me tirou do campo. E aí eu não podia levantar, ficava deitada e chorava muito, porque eu não queria parar naquele Quantos momento, anos né? você tinha Eu quando isso tinha aconteceu? 24. Deixa eu Você ver. vê, Eu sou ruim com data, gente. Eu sou péssima com data, mas eu vou fazer o cálculo aqui, ó. mas Foi, já não era mais uma criança. Agora imagina a criança, né? O é, quanto uma criança não sofre com a dor do pai ou da mãe, né? então. Eu tinha 24, exatamente, 24 anos. Então, você vê, já era uma mulher, né? É. Imagina a criança olhando para isso tudo. Quanto a Não, criança não sofre e o quanto não cria traumas, sabe? O e, quanto não trava, o quanto não, né? As pessoas podem até achar que a gente está fugindo do tema, mas, gente, isso tudo é exemplo, assim, que tudo na vida tem que ser acolhido, sabe? Então, assim, se você tá com uma tristeza, se você acolhe, porque a gente fala assim, não, ai, eu vou tomar um remédio antidepressivo porque eu não quero ficar com essa sensação. Primeiro fica, olha, avalia, sabe? Eu tenho certeza que vai vir uma resposta, que vai vir uma intuição. E aí, não melhorou, não vai no médico, se é falta de alguma, sabe? Mas tudo é você. Eu quero sair. E você percebe assim, que se você tiver com desânimo de tipo assim, ai, não tenho força para levantar da cama, é porque você está olhando para a morte. Então, sabe, é você dona do seu pensamento. Então você fala, não, eu tenho que reagir, porque eu não quero morrer. Então eu vou levantar. E aí, força, levanta e vai à luta. E é um dia de cada vez, né, gente? É o eterno slogan, né? É sim, um dia de e eu cada falo vez. isso porque nesses dois momentos que a minha família passou, a gente poderia ter sofrido com alguma coisa muito mais grave, porque foi uma situação que para a família mexeu muito e depois eu ficar doente também, porque eu fiquei muito mal. E eu tenho um tio que faleceu de tuberculose, o irmão do meu pai. Olha só. Então, também ter aquela referência de algum parente que não conseguiu sobreviver assustava todo mundo, né? E, Claro. e eu podia ter entrado numa depressão porque eu estava num momento que eu fui obrigada a parar sem querer, que eu era totalmente dependente. E eu já contei aqui para vocês que eu saí de casa com 18 anos, né? Então, ou seja, a independência para mim era muito importante. E de repente eu ficar ali, que precisava de ajuda para ir ao banheiro, era uma situação muito crítica. Para mim era terrível. E eu, sabe como que eu consegui passar por este momento? E aí eu ficava sozinha em casa também, né? Porque meu pai estava no hospital, então a família estava toda ajudando meu pai no hospital, né? Claro. Então eu tinha que ficar sozinha. Aqui eu vim para casa dos meus pais para receber os cuidados, mas eu tinha que passar a maior parte do dia sozinha. E nessas horas, televisão não tem nada. Eu lembro que era até umas Olimpíadas, era época de Olimpíadas. E tudo me irritava, sabe? Eu começava a chorar com tudo. Aí sabe o que me distraía, gente? Fazer palavra cruzada.
Olha só. Palavra cruzada era o que eu gostava de fazer nessa época para me distrair. Então, quer dizer, você vai procurando coisas que façam bem para você, para sua cabeça, para você não ficar pensando. Porque aí eu ficava pensando nas respostas lá das palavras cruzadas, e aí eu me distraía das dores, Mudava o foco, né? mudava o Mudava o foco foco. e mantinha a minha mente alerta, né? Minha Exato. mente estava trabalhando ali. Agora, deixa eu continuar aqui nos comentários. Eu perdi meu pai. Estava internado, peguei Covid, aí meu pai morreu um dia, depois meu irmão morreu no outro dia. Ela está sofrendo muito. Esse é recente, né? Esse luto é bem recente. O que que eu diria para essa pessoa? Eu diria assim, o luto tem que ser acolhido, porque é bem recente, foram duas perdas profundas, né? Então, assim, chora tudo que tem para chorar, sabe? Chora, só que assim, se dê um prazo, né? Porque senão a pessoa pode ficar chorando, chorando, chorando e não parar mais. Mas Sabe? ela está Começa a se sentindo, perceber, ela tá se sentindo culpada. Por que que ela sobreviveu e eles não? tá vendo? Como é que aí vem os entraves? Ela pode agora, a partir desse momento, decidir não viver mais. Aí a vida vai parar, aí a depressão vai tomar conta, e aí ela não vai ter mais ânimo para nada. Percebem, gente, o efeito da culpa em nós? Agora, meu Deus do céu, o que que eu vou dizer da culpa? Olha só, cada um tem o seu destino. Se foi o papai que morreu, se foi o irmão que morreu, era o destino deles. Não cai uma folha sem que Deus não queira. Então era a história dele, era a história do mano. Agora o que ela pode fazer é honrá-los vivendo, sabe? Olha, eu vou seguir o legado de vocês. Eu vou seguir o legado de você, papai, e vou ser feliz, meu irmão, por mim e por você. Se eu fiquei, é porque eu tenho um propósito também, sabe? E um dia de cada vez, sabe? Olha para essa história. A base de tudo é olhar para essa história com respeito, sabe? É importante a pessoa pensar que não tem culpa de nada. Nós não Meu somos donos Deus, da vida que de culpa, ninguém. que culpa que essa pessoa vai ter? Como, gente? Percebe que é a dor dela que fala isso? A culpa é a dor, ela tá tão machucada, ela tá tão ferida que ela fala, gente, por que que eu. Ó, aí tem aqui do caso da mãe que foi para o hospital, que ela pensou no jardim, né? Meu irmão não queria deixar ela ir por causa do apego. Ela foi e falou para o médico: não tem mais jeito, pode falar a verdade. O irmão era apegado à mãe, não queria que a mãe fosse para o hospital. Meu irmão também passou por isso, gente. Meu irmão faleceu, meu irmão mais velho, em abril desse ano. E ele não queria ir para o hospital de jeito nenhum. Não queria. Ele estava só piorando, piorando. E ele não queria ir para o Covid? hospital de Era Covid. Covid? Covid. E ele não queria ir para o hospital. E aí ele foi, e ele lá no hospital, a princípio ele não chegou lá entubado, ele ficou fazendo o tratamento, e só que ele só piorava. E aí o médico ligou para minha cunhada e falou: olha, se despeçam dele, porque a gente vai entubar ele. Ele não está conseguindo responder ao tratamento, vai precisar ser entubado. E aí ele falou para minha cunhada que não era para ela deixar entubar ele, porque ele ia morrer se fosse entubado. Aí a minha cunhada não tem jeito, né, gente? Não é isso. Ele, e aí ela poderia o que neste momento, agora, né, que tudo isso aconteceu? Ela pode se sentir culpada por pensar, eu permiti. Mas não, ela não permitiu nada. Aconteceu o que tinha que acontecer. E se ele não fosse entubado, talvez não, ele iria morrer também, porque se já não estava respirando. Não. Porque e não é responsabilidade dela quando o médico vem para você e fala: olha, o seu parente está aqui internado, precisa fazer a tráqueo nele, precisa dar autorização para fazer. Não se sinta responsável pelo que vai acontecer com a pessoa, porque não depende de você. O meu Olha, marido passou por isso com o pai dele. O pai dele tinha problemas no coração.
já tinha feito várias cirurgias. E teve um momento que o médico entregou o papel para o meu marido era novo, tinha 18 anos, entregou para ele e falou assim, olha, assina para o seu pai fazer a cirurgia, porque se ele fizer a cirurgia, ele corre o risco de morrer. Desculpa. E se ele não fizer a cirurgia, ele vai morrer. Você escolhe. Entregou na mão de um garoto a responsabilidade pela vida do pai. E a mãe dele é muito firme. A minha sogra, ela passou por várias histórias também de superação e ela sempre mostrou que ela é uma mulher muito firme, muito forte. Então, meu marido assinou. Foi o responsável. O que aconteceu? O pai não morreu. Viveu mais 2 anos, saudável, feliz. E quando faleceu, ninguém era responsável. Então, assim, mesmo que tivesse a mãe dele ali como a figura de materna ali, ia falar, a responsabilidade não é sua. Você fez o que você precisava fazer. E tire, faça o que você tem que fazer e retire a obrigação. A minha cunhada não poderia ir lá no hospital e tirar o meu irmão do hospital. Nós, como família, não tínhamos esse direito de decidir se ele iria viver ou não, né? Essa é uma decisão, eu sempre falo que essa é uma decisão da pessoa com Deus, né? Diz que a morte só chega quando a pessoa diz sim para ela. Sim. Aí a morte chega. Sim. Senão a pessoa fica sofrendo, até não aguenta mais e falar sim, agora eu vou. E eu falo que é igual o filme A Cabana, né? Porque você viu esse filme? Sim. No livro a história é mais forte ainda. Mas quando ele está lá no céu, entendendo por que a filha dele faleceu, a sabedoria, né? Deus, na forma da sabedoria, fala para ele: você pode ficar aqui se você quiser. Você pode encontrar com a sua filha hoje mesmo. Mas é você que tem que escolher se você quer voltar para os que estão lá te esperando ou se você quer ficar aqui e ser feliz para sempre com a sua filha. Ele decidiu. E aí, depois, quando termina o filme, a gente entende que o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente, estava internado. Sim. E ele decidiu. Então, se de repente ali, naquele momento, ele tivesse dito, não, eu quero ficar aqui, porque, gente, pensa, quando você está no hospital, se você está lá no paraíso vivendo, né? As pessoas não falam que quando a gente está em coma, está no paraíso, né? Está vivendo ali. Tá tudo bem? Espera aí um pouquinho. Tá. Ui. Pronto. Agora tá tudo bem. Tá tudo Entrou bem? uma ligação que eu tive que bloquear. Desculpa. Aí imagina, eu falei, até conversei com a minha irmã, né, a respeito disso. Eu falei, imagina se ele está lá, neste momento que ele estava em coma induzido, ele está lá no paraíso, vivendo toda aquela maravilha que é o paraíso. E Deus pergunta para ele, você quer ir, você quer ficar aqui ou você quer voltar? Gente, é uma decisão que deve ser da pessoa, da pessoa falar. Imagina, você está no paraíso, você está no melhor lugar do mundo. Você vai ir ou você vai voltar, entendeu? Ele decidiu que ele queria ficar lá. E pra gente aqui é triste a perda dele, mas saber que ele está num lugar maravilhoso, que ele escolheu ficar lá. Sabe por que a gente sofre com a morte dos nossos entes queridos? Claro que por amar e por egoísmo. Porque a gente fala, gente, como é que eu vou ficar sem minha mãe? Como é que eu vou ficar sem essa pessoa? Como é que eu vou ficar sem... Percebe? Porque a pessoa morre, porque é o destino dela, é a história dela, né? Todo mundo... A única certeza que a gente tem é que a gente nasce e que a gente morre. Todo mundo, né? Só que uns vão primeiro, outros vão depois, outros ficam mais um pouco. E a gente, principalmente aqui no Ocidente, o Oriente até aceita melhor a morte, mas nós aqui, ai, como é que vai ser agora? Que saudade que eu vou ficar. Ai, quem que vai cuidar? Percebe que é eu. A pessoa foi, está lá no paraíso e cumpriu a missão dela e foi embora, e a gente aqui fica. E ela escolheu, né? Quando a gente começa a pensar, começa a olhar pelo lado de que
a pessoa escolheu ir embora e eu acredito fielmente nisso, gente, que a pessoa escolhe, tudo fica mais leve. Como tá sofrendo aí com a perda dos entes por causa do câncer, ela que perdeu o pai e está se sentindo Meu culpada. Deus. Ele É. escolheu, sabe por que ele escolheu? Porque lá é um lugar muito melhor para se viver do que aqui, E parou o entendeu? sofrimento dele, né? Acabou o sofrimento dele. Acabou, acabou. E o Então, sofrimento você justifica. não é culpada. O que você pode fazer é viver o mais feliz possível, porque de onde as pessoas que você ama estão, elas querem ver o seu bem, elas estão lá torcendo para você ficar feliz, para você. E você sabe o que que acontece também? Quando a gente sofre muito pela pessoa que partiu por um período, você prende a pessoa, porque a pessoa do outro lado fica presa a você, porque ela fala, gente, ela tá lá sofrendo ainda, como é que eu vou evoluir aqui e vou deixar ela lá daquele jeito? Sabe? Então, quem parte quer ver o outro feliz também, porque a É, energia continua, sabe? Então, continua. chora, sabe? Sente todo aquele luto e depois ergue a cabeça e continua o seu propósito, porque se você Exatamente. ficou, você tem mais coisa para fazer, né? O outro foi porque você sabe que a minha professora me falou um negócio outro dia que eu fiquei bem chocada, assim, eu fiquei refletindo. Ela disse que o Covid era um portal que se abriu para quem quisesse ir embora. Porque você vê que tem pessoas que pegou e ficou. E tem pessoas que do nada, puf. Então, às vezes a alma dela quer ir embora. Ai, às vezes você fala assim, não, mas era uma pessoa tão cheia de vida, tinha tantos planos. Será? Isso é o que ela mostrava, né? É. Porque, porque assim, é muito louco o que aconteceu, né? É muito Isso louco. faz Agora, muito sentido, né? Porque quando eu conversei sobre essa história do livro A Cabana com a minha irmã, ela falou assim: ah, mas então o Eco não vai. O nome do meu irmão é Hércules, né? Ele falou: o Eco não vai ficar. Porque ele sim, sempre, ela ficava, era mais próxima dele, né? E ela sim. falava, ele sempre desistia de tudo, ele sempre falava que não valia a pena, Ai, sabe, lutar, que não valia a pena insistir, então ele não vai. E naquele momento que a gente teve aquela conversa, tanto ela quanto eu entendemos o que iria acontecer com ele, sabe? E a gente aceitou que se fosse da vontade dele não lutar pela vida dele, era uma decisão dele que a gente dele, aceitava também, cuidar. aceitava que ele quisesse partir. E a partir do momento em que nós liberamos, as pessoas também, elas se sentem, elas fazem essa passagem mais tranquilas, sabe? Leve, né? Mais Leve. leves, quando a É. gente fala, se você não quiser ficar, se você quiser ir, nós ficaremos bem, vamos sentir a sua falta, mas nós vamos ficar com as boas memórias que você deixou. E o Meu irmão lugar era dele muito está garantido, né? engraçado. Meu irmão E o era muito lugar dele engraçado. e o lugar dele é dele. É Ninguém vai, né? dele, Ele é não vai perder dele. nunca. É o meu irmão mais velho que faleceu, mas é o meu irmão mais velho. E É, passa a morar no coração, eu costumo dizer. Eu, depois que perdi o meu pai, eu também tive um problema de culpa com a morte do meu pai, porque meu pai teve câncer de próstata. E quando ele descobriu, ele falou assim: eu não vou fazer químio, não vou operar, não vou, mas pai, vamos fazer a cirurgia de jeito nenhum, eu vou ficar impotente. E ele já tinha 60 e tantos anos, sabe? Cara, eu fiquei tão perdida que eu falei, gente, e agora? O que que eu faço? E ele, não vou, não vou, não vou, não vou. E a única coisa que ele fez foi umas injeções em volta do umbigo que segurou um pouco o câncer. Ele aguentou mais uns 10 anos. Depois deu metástase. E aí, quando deu metástase, eu vi que ele se arrependeu, sabe? Eu vi que ele. E aí eu me culpei. Eu falei, gente, por que que eu não levei meu pai na marra para o hospital para operar? Por que que eu não e aí, depois com a constelação, eu consegui entender que era uma decisão dele. E que se ele decidiu na época que não ia operar e depois se arrependeu, eu não podia fazer nada. Foi a consequência das escolhas dele, dele. né? E assim, e como é que eu vou pegar? Eu sou pequena, meu pai é grande, como é que eu vou obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer? Ai, aquilo me deu um alívio, sabe? Porque eu falei, tá tudo certo, foi a escolha dele. Hoje ele É, mora no meu coração, porque hoje eu penso nele.
Ele tá aqui, sabe? Tô bem abastecida dele, tá tudo certo. Eu sigo aqui sendo feliz, porque eu sei que onde ele tá morrendo de orgulho da filha dele tá aqui, da live com a Eliana, falando e, sabe? Então é bem legal, é bem. Eu falo que é libertador esse conhecimento, porque te É, liberta das dores, te liberta do sofrimento, né? é. Ó, a gente tem aqui comentários que estão confirmando o que nós estamos conversando aqui, né? Que ela, no caso da Cássia com a mãe e o irmão que não queria desapegar, ela falou: se você visse um lugar lindo, você não iria? É o que a gente tem que pensar, gente. A morte não é o Exatamente. fim, a morte não. Pelo contrário, É um volta para casa, né? é a Volta para volta, casa. é você viajar para o melhor lugar do mundo, para o paraíso, gente. A morte, na verdade, é como os orientais entendem a morte. A morte é a pessoa indo para o melhor lugar do mundo. Se a Que gente, aqui seria uma escola. se a gente pudesse, né, falar assim, você quer mandar o seu filho para um lugar onde não tenha, que ele não corra perigo nenhum, que não exista maldade, que ele vai viver feliz para sempre. Você não fala, eu quero. Só que aí vem e falam para você, só que esse lugar é o céu. Para ele ir para lá, você nunca mais vai poder ver o seu filho. Aí você vai falar o quê? Você vai ser egoísta? Você vai falar, não, eu Como é que quero. eu vou ficar? Como é que eu vou ficar sem ver meu Você vai filho? falar, por mais que você saiba que é o melhor lugar do mundo para ele, que lá ele não vai correr nenhum perigo, que lá ele vai ser feliz, você não vai ter mais contato com ele, você vai ser egoísta e vai falar, não, eu Deixa ele protejo, aqui. eu protejo Deixa ele ele aqui, aqui. eu protejo ele É, aqui. Mas nós é, não temos capacidade, meu filho agora tem 2 anos e 8 meses, está na escolinha. Não tá, eu não tá sobre a minha proteção. Eu não sei o que ele está acontecendo com ele lá, mas eu confio que os anjos da guarda dele estão lá fazendo, porque eu não sou responsável, eu não tenho exato, forças. Quem sou eu para exato. cuidar dele? E se eu prendê-lo aqui grudado em mim, ficar grudado em mim, eu vou estar protegendo ele, eu vou estar destruindo a vida dele, eu vou destruir essa conexão que ele tem que ter com dias Conseguimos. de luta. Dias de Dias luta, de, dias de dias de glória. glória. Aí eu tava aqui pensando, e eu tava segurando os comentários, aí eu não sei o que vocês falaram, porque fazia um tempo que eu tava com o comentário parado na E eu tela. não sei, quando trava, o que que eu faço? Eu saio de imediato ou espero ver se volta? Não, você espera um pouquinho, porque tem umas travas que é só para mim aqui. E aí eu fico Ah, rodando na tela. isso. Só que nesse caso, não. Nesse caso, ele me tirou mesmo do ar. E como é que eu sei que você Não caiu? tem como saber, você tem que esperar um pouquinho. Você Ah, espera, entendi. espera alguns segundos aí, uns 30 Entendi. segundos. Se não voltar sozinho, é porque eu caí mesmo. Porque para vocês a tela fica Entendi. parada, né? Exato, fica só rodando, mas você não sabe se vai voltar ou se. É, entendi. Mas tem dois tipos. Tem o que ele trava a tela, tanto que quando ele trava a tela eu fico vendo os comentários subindo normal. E tem o que ele derruba mesmo. Entendi. Aí não tem como voltar, eu Ok. tenho que começar de novo. Acho que já é a nossa terceira tentativa, quarta, já até perdi aqui. Eu não estou nem contando, tá? É, Cai, eu entro de novo, tá tudo certo. depois eu vou ter que baixar todas as partes no computador para juntar tudo e fazer um vídeo só, né? Porque É, ficou muito quebrado. ficou. Mas aí, então, agora vamos partir para aproveitar essa queda para partir para uma outra parte da live, que é o da prevenção, né? Hum. A gente falou, amiga, seu filho tem quantos aninhos? O meu tem 2 anos e 8 meses. Eu tenho 2 filhos. A Letícia já vai fazer 9, né? Em outubro ela faz 9. E o Leonardo tem 2 anos e 8 meses. E ele está na escolinha. E aí a nossa mente, ela sempre vai para aqueles insights trágicos, né? Quando a gente deixa o bebê na escola, o que eu penso?
Ai, meu Deus, e se entra alguém nessa escola, né? E se esses homens malucos aí entra? Aí, mas aí, ao mesmo tempo que eu penso nisso, porque a minha mente vai buscar, né, essas lembranças para proteger, é uma forma de proteção da nossa mente, né? Que é aquela mente que diz assim, olha, levar filho para a escolinha hoje em dia não é algo seguro, é melhor você trancar ele dentro da sua casa. Só que ao mesmo tempo, meu outro lado da mente pensa assim, faz bem para ele conviver com outras pessoas, faz bem para ele ir para a escolinha, porque ele vai aprender muita coisa lá. Então, eu já começo a pensar no meu filho no futuro, sabe? Ele é adulto, sendo independente. E a gente tem que confiar, né? Porque a Tem que gente, ou você confia ou você não vive, porque Porque se você pensar no perigo, é perigoso ele ir para a você não vai escolinha fazer nada, você não por, vai ca- fazer mais nada, né? por causa da Covid, por causa de, sei lá, essas pessoas malucas que existem no mundo. Só que também é perigoso ficar em casa. Você não fica 24 horas ali em cima da criança, mesmo que você fique. Acidentes em casa são muito comuns. Então, se você deixa o medo de te paralisar, você tem que pensar, Você não faz perigo, nada. perigo, o perigo é viver, gente. Ó, você sabe que eu gosto de dar o exemplo do amor cego e do amor que vê, porque é bem isso que você está É, falando. Sistemicamente é isso. Aquele amor cego que só pensa em você, porque quando você fala assim, ah, e se acontecer alguma coisa com meu filho, você está pensando em você, né? Já pensou como eu vou sofrer? Meu Deus! Então o amor cego faz o quê? Deixa ele aqui debaixo da sua asa. Não vai lá, não. Fica aqui, a mãe pega, a mãe traz, a mãe busca, a mãe faz. O que você está falando para ele? Olha como você é incompetente. Olha o que é, você não dá conta. E a criança fica, né? Tá bom. Essa mãe vai embora mais cedo, parte. O menino vai ficar, gente. E aí? O que eu faço agora? Como é que faz para trabalhar? Como é que faz para. Porque ele não aprendeu. O amor que vê é aquele amor que. E na entrelinha, se você fala para ele, ó, como você é incompetente, ó, como eu não confio em você. Porque você não deixa ele sair de casa é porque ele tem algum problema. A hora que você fala para ele assim, filho, vai lá, atravessa a rua, vê se não vem carro, compra, pega, paga. Se precisar de alguma coisa, a mãe está aqui. Isso é o confiar e o soltar, gente. Você confia que vai dar tudo certo. E se é, não der, o que nós vamos fazer? Sabe? Porque, na verdade, a viver é correr perigo, vamos dizer assim. é, Claro que você não vai jogar ele né, no meio do. Claro que tem o medo que te previne, né? previne. Não anda em alta velocidade, que o risco é grande, põe um cinto de segurança. Claro, agora tem aquele medo que trava, eu não vou deixar meu filho ir, porque se acontecer alguma coisa com ele, eu vou morrer. É bom senso, na verdade, né? É, A gente está falando que tudo tem que ter a bom gente não senso, pode porque deixar o medo nos paralisar, né, gente? Não pode... É aquele exatamente. negócio, você tem medo, quando a gente fala, tô com medo, mas vou com medo mesmo. É isso, porque tem medo, que é lógico que tem medo ali que você tem que dar razão para ele. Mas tem medo É que é só proteção, na na nossa verdade. cabeça, gente, que aquelas tragédias imaginárias, que a probabilidade disso acontecer é mínima. Igual, por exemplo, a minha filha, ela era da escola municipal. Como a escola municipal não voltou esse ano, eu falei para o meu marido, a gente precisa colocar ela na particular, porque ela perdeu já o ano passado, vai perder mais um ano. Eu falei, não vai voltar à escola esse ano. Aí nós mudamos ela para uma particular. E essa particular, ela tem o presencial. São poucos alunos, né? Estava intercalando, mas ela tem presencial. Teve, antes de agosto, maio e junho, a minha filha ia só ela na escola, ela e a professora. E um dia eu falei para ela, filha, se você não quiser isso, se você quiser fazer aula online, porque todos os outros alunos estavam online. Eu falei, você fala para a professora que você vai ficar no online também, né? Ela falou que não, ela falou que queria ir para a escola, mesmo estando Olha sozinha. só. E a professora falou que ela era a companheira da professora, porque de qualquer modo a professora ia ter que ir para a escola, Tinha que né? estar lá, né? Então Claro. ela falou, não, a Letícia é minha companheira aqui. E, Olha e que eu legal. perguntei, e eu dei a ela a escolha. Ela sabe da doença, ela sabe ela teve um tio, né, que faleceu. Ela viu o meu sofrimento, ela viu o sofrimento da minha família com essa doença.
E ela já tem 9 anos, então ela entende, ela compreende o que está acontecendo. Mesmo assim, a escolha dela foi ir para a escola. E a escola não tem perigo nenhum, gente. A escola toma mais cuidado do que a gente aqui dentro de casa, sabe? E ela tá sozinha lá também, não tem aglomero, Então, né? Não tem. então não tem. A escola tem todas as proteções. E mesmo assim, e sempre, que eu sempre ponho na minha cabeça, mesmo que a gente ande com aquela roupa de astronauta, não tem. E mesmo que você se tranque dentro de casa, que você não tenha contato com E você sabe ninguém, que o medo atrai, né? Porque você está vibrando no medo. você está Ai, que medo, ai, que chamando. medo, ai, que medo, e aí a coisa vem. A coisa vem, porque é o que você está pensando, você está só, né? E em relação a essa pandemia, e é uma coisa que foi até meus pais e a minha irmã mais velha, nós ficamos mais tranquilos assim mentalmente. Se tiver que acontecer, vai que acontecer, meu povo. Você vai pegar, mesmo que você fique trancado dentro de casa, tacando álcool para todo lado, e você vai pegar. E o fato de você pegar também não quer dizer que você vai morrer. Eu peguei Covid ano passado, meu marido pegou. Meus filhos não pegaram e eles estavam com a gente, trancados dentro de casa. Então, quer dizer, e aí, graças a Deus, todo mundo se recuperou. Eu senti sintomas super leves. O meu marido já ficou internado, já ficou na UTI, entendeu? Então, o fato de você pegar também não quer dizer que você vai morrer, não é uma sentença de morte. E se você pegar, gente, a gente tem que saber lidar com isso, principalmente o equilíbrio na nossa vida, para mostrar para os nossos filhos como eles podem passar por este momento sem nenhum trauma. O que vai ter de criança daqui a alguns anos com sintomas de Sequela, né? ansiedade, com sequelas, sintomas de ansiedade, com depressão, por momentos que eles viveram agora na pandemia, justamente pela falta desse equilíbrio que a gente, porque parece É muito sério isso. que isso mostra para gente, para mim, é muito visível que essa pandemia veio para nos mostrar como nós estamos desequilibrados e como a gente precisa voltar na linha, sabe? Eu falo que o equilíbrio ela é uma linha muito fininha. Muito tênue, né? Você, uma hora você está aqui, outra hora você está lá E é por isso que é tão importante, sabe? Essa questão da hora da saúde, ela é um projeto, para mim, Eliane, muito antigo. Muito. olha que legal. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu já fazia, não se chamava hora da saúde, né? Mas eu já fazia eu já tentava mostrar para os meus superiores a importância das pessoas cuidarem da saúde, A sabe? prevenção, né? Como prevenção, como isso é importante ser falado, como é importante que a gente mostre para as pessoas que elas precisam dos momentos de lazer, que precisa do momento de não fazer nada, sabe? Os meus Precisa de filhos têm... alegria, né? De prazer, de... E porque tudo isso é fundamental para o crescimento pessoal. Então, hoje, eu estou tão feliz por hoje eu conseguir colocar isso em prática, porque eu já recebi tantos nãos para essa proposta. Olha só. Eu já tentei tantas vezes mostrar isso, como isso é importante, e já tantas não, porque ninguém está preocupado, né? Quando você está preocupado com sucesso, você acha que você tem que fazer sacrifícios e em cima de sacrifício para você conseguir ter sucesso, né? Para você conseguir ganhar muito dinheiro. E não é assim que a coisa funciona. Aí já entrou a crença, né? As coisas que botaram na nossa cabeça. Dinheiro não cai do céu. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Para ter sucesso, então, e se você conseguir é com muito sacrifício. Pronto, a gente já acredita nisso e é assim que a coisa acaba indo, né? E é isso que eu entendo agora da questão da depressão. Por que que hoje a gente sofre tanto com depressão? E antes parece que não se ouvia falar muito disso, né? Até eu vi um vídeo falando que as pessoas antigamente não tinham muito, porque elas trabalhavam em campos abertos, né? Então elas recebiam muita vitamina solar, elas tinham muito contato. E comida saudável também, né? Não Comida tinha saudável, agrotóxico, não atividade tinha... física, porque eles não faziam academia, mas andavam muito mais porque não tinha carro,
Não é? Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia na casa da minha tia, que daqui de onde eu moro até a casa da minha tia de carro dá 5 minutos. Mas quando a gente era criança, não tinha carro. E a família toda, ia meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, na época éramos em 3, né? A gente ia a pé. Ai, que delícia. Todo final de semana. Todo final de semana a gente ia a pé para casa da minha tia. Então, isso é uma prática de exercício que existia antigamente, que hoje não existe mais. Porque hoje em dia. Hoje a gente não levanta nem do sofá para trocar o canal da TV, no controle. Né? Antigamente você tinha que ir lá, então hoje nem isso mais. Então, imagina. E essas faltas dessas atividades, de tomar sol, desse convívio com as pessoas. Hoje em dia, agora a pandemia piorou mais ainda, esse contato de ir na casa das pessoas, elas só vão aumentando os quadros de ansiedade, aumentando os quadros de depressão. E para as nossas crianças, o risco é maior ainda, de isolamento. Porque o que vão pensar? É muito bom, graças a Deus que existe a internet, foi possível fazer aulas online. Mas isso pode prender a criança a uma atividade isolada. E aí fica antissocial, né? Porque não convive com as pessoas. E abre o campo para ansiedade, que abre o campo para depressão, né, gente? Que abre o campo para esse sentimento de culpa dos pais, porque a hora que a criança começar a desenvolver estes transtornos, os pais vão se sentir culpados. Então, qual é a forma de prevenção aqui para a qualidade da família, gente? Eliane, sua responsabilidade. Deixa eu falar. Qual que seria a prevenção para isso, gente? Postura e estado de presença. É bem isso que você estava falando. A postura é ligada, tá? Eu estou fazendo alguma coisa que me dá prazer, estou buscando o que me dá prazer, porque você tem 2 opções. Ou você fica reclamando da vida, ou você vai atrás, seja dar uma volta na quadra, que seja um momento para você, um momento para você pensar, um momento para você refletir. Nós temos que ter qualidade de vida e não precisa de dinheiro para ter qualidade de vida. Não precisa vincular, eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Então vai dar uma caminhada, vai no parque, vai na praia, vai, né? Pula corda dentro de casa. Sim, a gente fica arrumando desculpas, né? Mas eu tenho medo, mas... E aí você vai afundando. Então, é a postura com relação a isso, a sua atitude. O que eu faço diante disso? O que eu estou fazendo com a minha vida? Tá legal ou tá ruim? A escolha é tua. Se tiver ruim, tudo bem também, mas não fica reclamando, né? E o estado de presença, alerta. O que eu estou comendo? O que eu estou assistindo, gente? A TV é fundamental. O que eu estou vendo? Eu estou me alimentando só de tragédia? Eu estou me alimentando só de notícia ruim? É o que você vai vibrar. Aí você vai ficar com medo, porque você pega o medo das pessoas que estão lá assistindo aquilo. Então, sabe, presta atenção no que você assiste, no que você come, no que você põe para dentro, em todos os sentidos, sabe? Porque sai o que está dentro. Então, do que você se alimenta? Sabe? Você atrai também o que você pensa, né? Então, quando você assiste muita tragédia, você vai começar a pensar só em tragédia. E aí sonha com tragédia. Sai na rua, fica com medo, porque, ai meu Deus, eu vi lá na televisão que... Você não sabe o que é real, que está na televisão, o que é de verdade. Na época que eu trabalhava em São Paulo, que eu vinha para casa de fretado, quando eu estava voltando, tinha televisão no fretado. E ele sempre deixava no Datena, né? Nem sei se era Datena, mas naqueles do Cidade Alerta. Sim. E o negócio é só tragédia, né? E eu peguei uma época que ele estava falando muito de estupradores. Aí eu voltava para casa neurótica, porque eu falava pro meu marido, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a Letícia, porque não pode deixar ela perto de ninguém. Porque se recebe... Não, eu desconfiava de todo mundo, né? Todo mundo ali estava na mira, no radar do estuprador em potencial. Aí meu marido olhou para mim assim, para de assistir esse jornal. Também que ele se ligou, né? Começa a ouvir música.
começa, eu não consigo ler no ônibus que eu passo mal, né? Então ele fala, dorme, fala para o motorista do seu ônibus colocar outra coisa. Porque gente, olha aí, e olha que eu trabalho muito essa questão de informações boas. Mas olha como o negócio entra na nossa cabeça, a gente nem percebe que está entrando, tá fugindo da realidade, que está se desesperando por uma coisa que não vai, pode até acontecer, pode, gente, lógico que pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena perto das notícias que você está recebendo, né? Sabe como é que eu ando fazendo agora? Toda vez que eu penso uma coisa ruim, tipo assim, ai, se eu perder meu celular. Aí logo em seguida me vem o pensamento assim, eu não preciso mais passar por isso. Eu não preciso passar pela sensação do perder o celular. Porque tudo que acontece com a gente tem um propósito. Se eu perco o celular, eu preciso perder o celular para poder aprender alguma coisa. Então, quando eu penso que eu tenho que tomar cuidado com isso, não, eu não preciso mais, sabe? Essa experiência eu não preciso mais passar. E assim você tem que manter alerta, né? Porque, também não vou deixar o celular dando sopa, eu não preciso passar, mas eu também vou tomar um cuidado mais com ele. Mas sem neurose, né, gente? Porque percebe que a depressão, antes de chegar na depressão, tem um caminho. Tem um caminho, tem um alerta. Ela dá sinais, né? E se você não tiver com estado de presença, você vai chegar lá. E aí você fala, gente, como é que essa depressão me pegou? Mas ela viu tanto sinal e você não percebeu. O seu corpo falou, você começou a chorar demais, você começou a pensar em coisa triste demais. Olha, presta atenção. Né? E o pensamento triste, né? Por exemplo, o caso da pessoa que teve câncer na família, que teve lutos pelo câncer. O que a nossa mente vai começar? E ela está fazendo isso a seu favor. Ela está fazendo isso com a intenção de te proteger. Eu falei aqui no começo da semana que a gente tem que entender a depressão como a nossa amiga. Ela é uma amiga que te dá conselhos errados. Mas é tudo para o seu bem. Vem com uma função. Ela vem com uma função. E aí, o que acontece? O que vem nos seus pensamentos? Primeiro, se você teve parentes que faleceram com câncer e você tem filhos, o medo que você vai sentir do que os seus filhos também tenham. O medo que você sente que você também tenha e que não tenha tempo suficiente, que abandone seus filhos no meio do caminho. Tudo isso é a sua mente trabalhando a seu favor. Ela está te colocando essas informações para você se prevenir, para você se cuidar, para você cuidar dos seus filhos. Só que você tem dois modos de reagir a essas informações que ela está te dando. Pensar em como resolver, como prevenir, como trabalhar isso caso aconteça, porque você também tem que trabalhar nos seus filhos a força e para que, se você for, eles possam entender a sua partida como algo bom e que eles precisem continuar, que eles precisem... E não criar filhos dependentes, né? Porque criar filhos... Exatamente, né? Porque se você não se preocupa com isso, os seus filhos vão ficar leais a você, não é, Eli? A gente falando assim parece tão simples, né? É simples, mas não é fácil. Mas é complicado. É simples, mas é complicado. Na prática é complicado. Por isso que é um assunto que não é resolvido de uma hora para outra. É um exercício mental, você está fortalecendo o seu cérebro. Eu fortaleço muito o meu cérebro a mudar o pensamento na hora do desespero, na hora da angústia. Você mostrou isso muito bem aí hoje. Com esse... Vocês viram? Você ficou, na prática. Nota 10. E aí, você também tem que pensar na fortaleza que, principalmente nós mulheres, né? Porque você já falou que o sucesso tem a cara da mãe. Exatamente. Como é a sua cara? Não é? O que o teu filho leva de você, né? Como é que é a tua relação com o teu filho, né? Qual é a prosperidade que você está mostrando para o seu filho, né? Olha ali a responsabilidade de se cuidar, de procurar as informações corretas que vão te fortalecer. Não é só fortalecer financeiramente. Não é dinheiro que seus filhos precisam.
Dinheiro eles vão conquistar por conta própria, se você Você deixar. sabe que é legal isso que você está falando aí, é legal como a visão sistêmica vê a herança. Porque antes eu falava assim, eu tenho que deixar um patrimônio para o meu filho, eu tenho que deixar pelo menos um apartamento para ele. O que eu estava dizendo quando eu falava isso? Ele é incompetente, ele não vai dar conta de conseguir o apartamento dele. Então, eu tenho que deixar o apartamento. Meu pai não deixou o apartamento para mim, eu conquistei. Agora eu estou dizendo que meu filho não tem competência? Não, o dinheiro é de quem ganha, sabe? O É. dinheiro, quem tem que gastar o dinheiro é quem ganha, porque ele não vai dar o valor que eu dou porque foi suor do meu rosto, né? Além de eu desestimular, eu não usufruo. E isso é libertador, porque você fala, eu tenho que dar condições, é fazer com que ele busque a independência dele para ele ter o que ele quiser. Né? Isso. Eu não tenho que deixar nada. E se deixar, deixa como presente. Olha, isso aqui é um presente, mas não é meio de vida. Porque tem filhos que ficam esperando os pais morrerem para poder. Eu vou estudar, não. Meu pai vai morrer, vai me deixar uma puta grana. Quer dizer, Exatamente. né? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai. Né? Sempre você tem que estar ligada no que você está sinalizando para os seus filhos. Porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Porque você ensina com atitudes. Meu filho, você tem que ser positivo, você tem que pensar para cima, e eu sou totalmente negativa, ele vai falar, ué, o que é que eu faço? E aí a gente cai no descrédito, né? E eu É. falo que isso é até postura com relação à vida mesmo. Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer aquilo. Porque senão eu viro chacota. Eu tenho uma tia que é assim, é uma tia Carola, que ela tem a Bíblia toda decorada, ela sabe os versículos, Deus. Cara, olha a atitude dela. O cara chega na casa dela para receber, ela fala, deixa ele esperando, vai, deixa ele esperando, que veio para receber mesmo. Vou deixar o cara esperando para quê, tia? Paga o cara logo, ele tem que cuidar da vida. Deixa. Então é umas atitudes que você fala, cara, mas cadê os princípios da Bíblia que ela prega? Né? E na prática, então tem que ter coerência, Tem porque que ter senão você coerência. cai no. Hoje ela fala assim, ninguém me leva a sério. Eu falo, claro, tia, mas sabe, né? E como é que vai fazer? Então a gente tem que. Gente, então é assim, é postura em estado de presença e um dia de cada vez. Né? É muito legal você acordar disposta, vai escovar o dente, olha para você, olha nos seus olhos, sabe? Porque às vezes a gente não se olha. Olha nos seus olhos, dá até uma piscadinha, um sorrisinho. E se você conseguir dizer você é foda, puta, aí é ótimo. Você já sai com outro pique pro dia, sabe? E tenta se organizar. Eu costumo fazer assim, eu boto na minha agendinha que fica na parede ali tudo que eu tento fazer. Horário, para não me perder, porque às vezes é muita coisa. E quando chega no final do dia, gente, balanço. Puta, como é que foi o dia hoje? Nossa, foi legal. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Foi 10. E aí você dorme. Sabe, é um dia de cada vez. Espera o outro dia chegar. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dormir? Pensando que eu tenho uma conta para pagar. Confia, gente. Você não está fazendo o que tem que fazer? Agora você, sabe, confia, mas tem medo. Então você está pensando uma coisa e fazendo de outra forma. Se olha, vê como é que você está conduzindo. Quem é que está conduzindo a sua vida? É a mulher? Adoro falar isso. É a mulher ou é a criança ferida? É a criança que ainda quer o olhar do pai? É a criança que ainda quer o elogio da mãe? Se você quer tudo perfeito, não, eu faço isso aqui, ninguém elogia, ninguém me elogia a minha comida, é falta de elogio da mãe, tá? A gente ainda busca o elogio da mãe. Então, quando você faz uma comida que ninguém elogia, parece que você volta lá. E aí, eu faço muito isso aqui. Ninguém vai elogiar, não? Não, tá bom, tá bom. Eu falo, agora. Você vê como é louco, né? Como vem, como, né? Porque quando você está abastecida de pai e de mãe, você não precisa de mais nada. Você não precisa de elogio, você não precisa. Você acorda, segue a vida com uma força de leão e vai embora. Né? Mas você tem que estar conectada. E o importante também, gente, né, Eliane, é mentalizar que se um dia não deu certo, não é o fim do mundo, não. No outro dia o sol vai nascer e você vai tentar de novo.
E pensa o que você vai aprender com o que não deu certo. É a resiliência, é a paciência, mas aí entra a ansiedade, porque a gente quer tudo para ontem, né? Eu vou aprender qualquer coisa, eu tenho que aprender agora. Mas não é assim, às vezes você tem que fazer 100 para poder chegar lá. E é o caminho que é importante. Como é que você vai se portar nesse caminho? Irritada, estressada, brava, ou você vai levar com leveza? Aqui tá falando, infelizmente tive depressão e vivi com ansiedade. E meu filho viveu tudo isso, e hoje ele é muito ansioso também. A força, e eu falo isso, e eu também vivo isso, gente. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu quero ser um exemplo para eles. Eu até falei na semana passada, né? Alguns traumas que eu tenho de outras mães que partiram e a filha não resistiu, não aguentou, a saudade da mãe também se suicidou, e a Eliane falou que eu tenho que deixar isso de lado. Busca muitas referências, principalmente nós mulheres, né? E a necessidade do autoconhecimento, ela é fundamental para você transmitir essa herança para os seus filhos. Por mais que o câncer, a depressão, tem várias doenças aí que são genéticas, você pode cortar esse elo. Exato. Você pode ajudar o seu filho a cortar esse elo e ele viver bem, ele não passar por isso. Liberar ele, né? Meu filho, eu te libero. O que é meu, fica comigo. Eu te libero para você fazer o que você quiser da sua vida. Eu sou grande, deixa comigo a minha dor que eu carrego. É um estado de consciência, e né? trabalhar dentro da família. A nossa saúde hoje é familiar, então nós vamos trabalhar dentro da nossa família este equilíbrio de vida saudável, essa consciência de que você tem que passar para as pessoas que estão na sua família, o seu núcleo familiar, que é você, seu parceiro e seus filhos, e também toda a sua família, todo mundo. Passar para eles, transmitir essa necessidade de equilíbrio. E a melhor forma da gente passar para as pessoas é sendo exemplo, né? Claro, é só com exemplo que a gente não é falando, gente, não. É fazendo, é sendo o exemplo. Você é um exemplo de equilíbrio quando você tem uma vida saudável, quando você tem a sua espiritualidade ali muito ativa. Presente, né? Presente. E quando você cuida bem da sua mente, quando você se preocupa com essas informações que você está trazendo para dentro de casa. E a pandemia ela veio para mostrar esse desequilíbrio. Nós, adultos, não estamos sabendo lidar com essa questão da pandemia. O que a gente está passando para os nossos filhos? Gente que é adulto, que somos os responsáveis. O que adulto é? Adulto é responsável. Se nós não sabemos lidar com ela, como que os nossos filhos vão crescer? Eles vão crescer achando que adulto não sabe nada, né? Que eles são melhores do que a gente, porque eles tiraram de letra. Exato. Meu bebê. Desde o primeiro dia que ele foi... Calma aí, não vai trabalhar. Não, que a gente já tá acabando, hein? Ó, se cair, a gente não vai voltar, porque já encerrou, tá bom, gente? É 15 para as 11 já. Encerramos a nossa mensagem, não foi ele? Tudo que podia... Como um papo gostoso, a hora voa, né? Nossa, nem percebi. Voa. E aqui, então, ó, dessa vez, se eu cair, eu não vou voltar, tá bom, gente? Nós já encerramos aqui nossa hora da saúde. Eliane, sempre, nossa, você é uma estrela. Obrigada, tá? Obrigada de novo. E eu fiquei encantada com você ter falado ontem como o universo foi maravilhoso, que a sua mãe é artesã e que você se viu envolvida neste mundo, que como tudo está ali conectado. Como é doido isso. É tudo conectado. Sim. E vocês não viram a live da Eliane com a Simone ontem? Assistam, tá gravada no perfil da Simone Silva, gente. Ela contou esse relato que a mãe dela, que ela pede para a mãe abençoar esse novo trabalho dela, e a mãe não entende. Aí um dia a mãe falou para ela: como que você quer que eu abençoe se eu não entendo o que você faz?
Aí ela falou para a mãe dela agora, né? Olha, mãe, acredita que eu estou envolvida no mundo das artesãs, que o meu trabalho vai ser junto com as artesãs. Olha como é o universo, não é? Tem isso, gente. Muito doido. Muito. Eu É, contei para ela, ela falou, sério? Mas o que você está fazendo lá? Eu falei, servindo, mãe. Servindo, sendo útil. Não, foi assim, muito. A hora servindo. que, sabe? Porque eu falei, gente, né? A hora que cai, porque eu falo assim, sabe? A gente agora, com esse estado de presença e com essa postura, cai ficha todo dia. Porque você vai pensando, você fala, gente, olha só, porque a vida é movimento, né? A vida é movimento, então é movimento no que sentido? Quais são os seus planos para daqui a pouco? A hora que acabar a live, você vai fazer o quê? Vai deitar no sofá e vai ficar vendo coisa ruim? Ou você vai dar uma caminhada, ou você, né? A vida é isso, é olhar para o mais. O que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Quais são os meus sonhos? Isso é estar vivo. Agora, se você não tem objetivo, não tem sonho, tanto faz correr para cá como correr para lá. Eu não gosto daquela coisa, deixa a vida me levar. Porque Não. deixa a vida me levar, a vida te leva para cá e você vai. A vida, mas e você? O que você quer da vida? Né? E você fala, eu não sei. Então para e se olha. Se olha, sabe? Dá um bom dia legal. Testam, gente. É isso muito que eu falei na live da Simone ontem. Eu falei, esse conhecimento, para você dar credibilidade para ele, você tem que testar. Então, testem. Um dia vocês acordem, olha no espelho, dá um sorriso, se olha no olho e, sabe, e dá um sorriso e vai pro dia. E um dia você não faz. Acorda lá mal-humorado e sai para ver a diferença. É a nossa vibração, Tem. né? É a nossa vibração. E é assim Então é mesmo. isso. E se um dia não deu certo, se um dia não funcionou, a sua mente não conseguiu mudar do estresse para o positivo, tá tudo bem, tá tudo certo. No outro dia você tenta de novo, e no outro Exatamente. você tenta. A questão é sempre você estar no movimento em busca do bem, sabe? Em busca do Exato. que é melhor para você, em busca do que é melhor para sua família. É isso aí. E nós estamos aqui, né, Eliane? Porque a Eliane é parceira Claro. aqui, gente. Com Nós certeza, estamos conta aqui. comigo, tá? Tô É, aqui. Se alguém quiser, sei lá, mandar um direct. Ou, você tem meu celular, Diana? tenho. Tem. Acho que Qualquer tem. coisa, Você não tá, vê se eu gente? tenho. É, mas ó, Estou aqui à disposição. Eliane está aqui para servir. E sabe que essa questão de servir e de tudo estar conectado. No final do ano, eu fiz aquela pesquisa de cores para colocar post, tudo, né, aqui no meu Instagram. E naquela escolha de cores, deu que o meu lá, pelo aniversário, pela não sei do que lá, deu que o meu era branco, porque a minha missão este ano seria servir. Olha, que Olha, lindo. isso em dezembro, gente. E eu ainda brinquei, eu falei, mas eu não quero servir, eu quero ganhar dinheiro. Olha como é tudo conectado. É através do servir que vai vir também a sua liberdade financeira. Claro, a prosperidade é Tá? em todos os sentidos, É. né? O É que que em ele, todos o os que que ele vem sentidos. me mostrando ao decorrer do ano? Que é sim, é através deste trabalho de contribuição que também vai resolver as minhas questões financeiras também, que tudo tem o seu tempo. E eu sempre falo assim, e Deus não desampara ninguém que está em movimento. Com certeza, Se sabe? você Com certeza. está E o em lance é confiar nisso, não é só falar, é é, confiar. Se você confia, você não perde noite de sono. Porque as pessoas falam, eu confio tanto em Deus, mas vive agoniada, vive angustiada, não dorme. Mas que Deus é esse que você confia? Então, que confiança é essa? é. Né? Desculpa, eu Ele te não, interrompi. não, imagina, você é linda. Linda, linda demais. Você confia ali porque ele não vai desamparar. Eu sempre falo, meu marido, quando a gente foi trocar minha filha para particular, ele ficou preocupado, porque tem agora um custo fixo, né? Aumentou o nosso custo fixo. Eu falei, Deus não Claro. desampara. E na hora certa, a gente já passou por tanto perrengue, nós estamos há 10 anos juntos. Já foi tanto dinheiro que entrou e saiu, e nós estamos firmes e fortes E aqui, você está aí linda, maravilhosa, né? plena, então.
E ele Deu tudo também, certo, ó, tá dando tudo ele certo. passou pela Covid o ano Ai, meu passado. Deus. E nós estamos aqui firmes e fortes, porque Deus não desampara quem está em movimento. Se você acredita, se você levanta, eu faço assim, 50% é Deus, 50% sou eu. Eu tenho também que fazer a minha parte. E tem a Então, gratidão, né, Eliana? A gente tem é, mania de olhar pro. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, mas olha tudo que você já conquistou. Olha tudo que você já pagou, né? olha a Você é grato. saúde, olha Você a é saúde. grato aqui no coração por isso que eu tenho, porque o que eu não tenho vai vir. Mas a gente fica, ai, tá faltando isso. Ai, eu tenho tudo, só falta esse. Gente, a gente desconsidera o tudo e fica presa só no que falta. Preso E no que aí a falta. falta, você está vibrando na falta, na falta, na falta. Gente, por favor, uma outra dica. De manhã, agradeça. Agradeça pela cama que você dormiu. Agradeça pela água que sai da torneira, porque antigamente tinha que pegar lá no poço. Tinha que jogar o balde lá e puxar com a corda. Hoje você ligou, a torneira está livre, a água está livre. Sabe, a gente acha que isso é tão automático. Eu gosto de dar o exemplo da luz. Quando vinha a conta de luz, antes eu falava, ai, não acredito que eu gastando tudo isso. Hoje eu falo, ai, que bom. Essa luz me serviu. Me serviu para mim ver a minha TV, para mim ligar o meu. Então eu vou pagar com prazer. Vou pagar, sabe? Poxa vida, bom que eu posso pagar isso. E não fico preocupada, mas porque antes eu travava, né? Ai, tudo isso. E aí aparece que a energia olhava para mim e dizia, pô, mas você não ligou o ar quando você quis? Você não. Então, sabe? E isso tudo faz parte do estar plena e da prosperidade, né? Porque você pensa para o mais, você é grata ao que você tem. E o que não tem, daqui a pouco vem. Tá bom? É Eu acho que isso. deu, né, meu bem? É. Eu acho que deu por hoje. Muito obrigada, viu, Eli? Muito Imagina. grata. Você Eu que agradeço, tá? a Eu que questão da agradeço por gratidão aqui. que você falou também na live que eu assisti, né? Da gratidão, de falar agora a moda é gratidão, né? Tudo é gratidão, gratidão. Eu não sou muito de falar assim, gratidão. Mas quando eu falo muito obrigada, eu tô falando do fundo do meu coração, sabe? O meu muito obrigada tá vindo ali mesmo do coração, De por você sentir, né? disponibilizar o seu tempo, por nos enriquecer aqui, porque você é luz Eu fico tão feliz. Eu e fico, nossa, e eu estou muito muito feliz. feliz de ter essa nossa parceria aqui, que e eu tenho Conta vários comigo. planos pensando aqui em várias coisas para conversar com você, para trazer mais ainda conhecimento aqui, para fortalecer a nossa vida, porque através desse fortalecimento a gente vai alcançar o sucesso, gente. Nós E vamos eu ser estou à felizes. disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder contribuir, no que eu puder somar. Por favor, me use. Use e abuse. Ontem eu falei para ela, você se prepare porque amanhã eu vou te usar. Obrigada, viu? Ai, Deus beijo. abençoe. Beijo, Beijo, meninas. meninas. Obrigada. Beijo, beijo. Fiquem bem, Até a tá? noite agora, hein? Tchau, Bom fim tchau. de semana. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.